Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Jesus, o Nazareno e Rei dos Judeus, nós iremos falar Yeshua, Hanatzri, Vemelech HaYehudim. A ansiedade faz com que a pessoa muitas vezes coma além do necessário. Ela come depressa, ela não saboreia o alimento, ela não para naquele momento de sentar à mesa para estar fazendo a refeição. Receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e alento. Estamos juntos para mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. E o programa de hoje está demais. No primeiro quadro eu converso com Leonardo Amorim, ele que é professor de hebraico e arqueologia. No quadro de variedades, a nutricionista, a doutora Virgínia Moreira Togneri é a minha convidada. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa você vai conhecer a história de Paulo e Silas de forma cantada. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. É hora de reunir a família, nós voltamos em instantes. No programa de hoje eu converso com o professor de hebraico e arqueologia, Leonardo Amorim. Leonardo, uma alegria receber no programa Desafios. Satisfação, pastor Eli. Leonardo, você morou em Israel um ano. Isso. E como nasceu essa relação Israel, professor de hebraico e arqueologia? Pois bem, eu venho de uma ascendência judaica da família dos Amoraitas, da Babilônia. E desde cedo tive um carinho, um amor muito grande por Israel, pela língua hebraica. E comecei já dando aula de hebraico bíblico aqui no Brasil. Depois tive esse interesse de ir para Israel para aprender mais arqueologia bíblica, que eu já estudava na teoria, e ver na prática como funcionava toda essa questão profética também que Israel tem de importância para as nações. Quando nós falamos do hebraico, por exemplo, estamos falando de uma das línguas originais da Bíblia. Isso, a língua pelo qual Moisés escreveu a Torá Shebechatav, a lei escrita. Então, e para nós estamos aqui no Ocidente, pegamos a Bíblia, por exemplo, eu tenho aqui um dicionário bíblico. Qual a diferença dos verbos, por exemplo, em português para o verbo no original ali no hebraico? No hebraico as palavras elas são simplificadas. Por exemplo, se fôssemos falar Jesus, o Nazareno e Rei dos Judeus, nós iríamos falar Yeshua, Hanatzri, Vemelech HaYehudim, que no caso são 4 palavras. E nessas palavras estão os artigos, as conjunções coordenativas, pronomes, enfim. Quando você, inclusive, pega essa frase, Yeshua, Hanatzri, Vemelech HaYehudim, nela está codificado o nome do Eterno, através do Yud-Rei, Vav-Rei, que é Yud, Yeshua, Hanatzri, Rei, Vemelech, Vav, HaYehudim, Rei. Nós sofremos algum prejuízo na tradução da língua original para o português, por exemplo? Um pouco, porque a semântica, você entendeu, por exemplo, a palavra querubim no português, no singular, no hebraico é queruv, e significa repolho. Ou seja, qual a correlação entre querubim com repolho? Na verdade, querubim significa protetor, e se você analisar um repolho, ele é várias camadas de folhas que protegem a raiz. Posso chamar de uma linguagem simbólica? Sim, a semântica da língua. Agora, você também é professor de arqueologia. Qual a importância da arqueologia para nós? Estamos em 2019, estamos falando de estudar aquilo que ainda estão buscando conhecer e até mesmo provar que aquilo verdadeiramente existiu. A arqueologia, o significado dessa palavra, de arqueologia, de arcaico, coisa velha, estudo de coisas velhas, ela visa autenticar a história dos antepassados. No caso, a arqueologia, ela comprova a historicidade bíblica.
Então, no caso como eu posso hoje defender aqui no programa Desafios que a Bíblia é a palavra de Deus? Existem muitos fatos que ocorreram no passado e que hoje a arqueologia consegue ajudar a compreensão desses fatos. A Bíblia fala que Josué, na luta contra os amorreus, ele lutou com esse povo e eles fugiram. E nessa fuga, a Bíblia diz que Deus fez pedras, saraivas, chover para matar esse povo. E a Bíblia diz que morreu mais pessoas pela chuva das pedras do que pela espada. E a localização pelo qual a Bíblia fala que aconteceu isso, aonde aconteceu, que é entre o vale de Aialon e Azecá, hoje quando você vai, você encontra pedras que estão ali, segundo a geologia, elas estão ali, mas não fazem parte daquele território, porque são pedras vulcânicas. E não há vulcão naquela região. Ou seja, é comprovado então, pela arqueologia, que aquelas são as pedras e estão que Deus fez chover na Bíblia, que é o que eu falei, a questão de Josué, que você disse. E isso comprova de fato que esta história não é apenas uma lenda, mas de fato aconteceu conforme a Bíblia nos ensina. O que é a nação de Israel para o mundo? Nas palavras de Jesus, Israel é a figueira. Ele disse: olhai para a figueira. Quando ela começa a dar os seus brotos, está próximo o verão. Ou seja, Israel é de fato o relógio escatológico. O epicentro profético de todas as profecias escatológicas passa por Jerusalém. Então nós temos, como cristãos, que voltar os nossos olhos profeticamente para Israel, porque é nesse cenário que todas as profecias acontecerão. Como que você vê a relação ali de Israel com os povos ali ao redor? Olha, eu trabalhei numa cozinha árabe por 1 ano e tenho muitos amigos árabes. E eu pude viver tanto no meio dos árabes como no meio dos judeus. E pude ver que muito do que se fala nas mídias, né, nos meios de comunicação, concernente a esses conflitos que acontecem entre judeus e palestinos, na verdade, esses conflitos são, na maior parte, políticos, entre os seus governantes. Porque há paz nos muros de Jerusalém. Há paz entre judeus e palestinos, que caminham juntos, que comem juntos, que trabalham juntos e que vivem. Isso é verdade. Eu juntos. estive em Israel por 3 vezes e a gente vê que é como o relacionamento dos judeus com os árabes. Tem os conflitos? Tem. Mas normal, qual de país família? que não tem, né, os seus conflitos? Toda família tem seus conflitos, são irmãos, e diferente. Mãe, mas são irmãos do mesmo pai, Abraão. Então, lógico, vai ter conflitos na área da doutrina, da sua religião, da crença, da forma de viver, ok, mas se respeitam. Ô, professor, as pessoas que estão em casa nos assistindo, qual a importância deles darem crédito para a Bíblia? Você que é professor de uma das línguas originais da Bíblia. Salomão disse que tudo que foi, é e será, está escrito na Torá. Quando eu falo Torá, estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, mas toda a Bíblia, na visão judaica, é chamada de Torá, que é a lei do Eterno revelada. E essa lei se encarnou. No princípio, ela era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus, esse Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, aquele que criou o mundo nos deu um manual para do qual nós possamos, como criaturas, viver dentro dos seus princípios e parâmetros. Então, mas se ele está agora nos assistindo e ele não crê na Bíblia, você como professor, como que você vai defender isso? Os judeus, quando estavam na Segunda Guerra Mundial, pastor Eli, eles também faziam algumas perguntas que muitos dos ateus que não acreditam em Deus, nos momentos de aflição fazem. Aonde está Deus? Onde está o Deus de Israel? Porque permitiu que nós passássemos por essas aflições e grande mal nos sobreveio. Em Deuteronômio capítulo 31, versículos 16, 17 e 18,
Quando você pega esses 3 versículos, pastor Eli, você encontra a palavra Hashoá, que significa o holocausto, em código, intervalos de 49 letras. Ou seja, nesses versículos ele vem dizendo que naquele dia eu os abandonarei. E fala o porquê que o abandonou. Então, na verdade, quando Deus, às vezes, aparentemente nos deixa só, é porque Ele está querendo nos ensinar algo. E qual referência? Deuteronômio? 31, 16, 17 e 18. Então você está dizendo que na Bíblia, nesse endereço aí que nós podemos chamar de Deuteronômio, lá no faz texto referência original, ao holocausto. A palavra Hashoá é codificada em intervalos de 49 letras. Na 50ª ela aparece, cada uma das letras que formam esta palavra. Tremendo, professor. Gostaria de continuar, porque, na verdade, isso traz para a gente, nós temos sede e fome da palavra de Deus, e quando nós nos voltamos para a palavra, ela traz felicidade, traz alegria. A Bíblia diz, feliz aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Está lá em Apocalipse. Não é isso? Verdade, isso aí. Uma alegria receber o programa Desafios. Satisfação. Muito obrigado, viu? Estamos aqui à disposição. Amém. Deus abençoe. No programa de hoje eu conversei com o professor de hebraico e arqueologia, Leonardo Amorim. O nosso desejo é que você venha crer em Deus. Falar da língua original é falar da Bíblia. E alguém que morou em Israel, que é professor e fala com conhecimento. A gente não precisa fazer muito esforço, eu costumo dizer isso, para crer em Deus. Basta que você queira abrir o seu coração e convidar Jesus, fazer uma oração sincera, ele vai mudar a sua história. Desafios, volta já. No programa de hoje eu converso com a nutricionista, a doutora Virgínia Moreira Togneri. Doutora Virgínia, uma alegria receber no programa Desafios. Prazer é meu estar aqui. E você veio lá de Rio Novo do Sul. Sim, lá do interior do estado. Pertinho da nossa metrópole Cachoeiro, né? Sim, sim. Doutora Virgínia, vamos falar um pouco de saúde. São muitas as informações, artigos, notícias, matérias a respeito que a sociedade está acima do peso. Sim. Hoje em dia, a televisão, os meios de comunicação têm trago assim, muitas informações, né, para as pessoas sobre alimentação saudável. E eu acho importante frisar no comportamento alimentar, né, como as pessoas têm se comportado diante das alimentações, né, da refeição, em busca muitas vezes da praticidade na hora da alimentação, em busca da rapidez do preparo do alimento, né? Então, muitas inclusive vezes... sobre esse cuidado, né, da comida instantânea, porque está todo mundo correndo muito os riscos. Pois é, muitas vezes opta ali por aquela alimentação mais rápida, porque facilita, né, no dia a dia, mas ela não é a alimentação adequada, né? Quanto mais natural o alimento, mais saudável, mais nutritivo. Um alimento muito processado, ele traz riscos para a saúde, como diabetes, complicações como hipertensão. E eu trago para os meus pacientes essa busca pela alimentação o mais natural, né? Consumir as frutas na sua forma natural, os vegetais. As pessoas que estão acima do peso, a gente ouve falar muito sobre os cuidados com carboidrato, que você vai explicar para a gente, Sim. A questão dos refrigerantes, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a pessoa que está acima do peso, ela deve buscar uma alimentação natural também, né? Evitando gorduras, frituras, o refrigerante que tem excesso de açúcar, né? Na realidade, o refrigerante ele não tem nada de bom. E o zero, que fala que não tem açúcar? O zero ele não tem açúcar, mas ele é rico em sódio, o que acaba aumentando a retenção líquida e traz também um aumento de peso. Então ele deve ser evitado. Nós devemos dar preferência aos sucos naturais, principalmente de frutas bem maduras, que nós não precisamos de adoçar, né? Tá utilizando do açúcar. Essa deve ser a nossa melhor opção. Então, nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas, por causa da ansiedade, acabam comendo mais do que deveria. A compulsão alimentar.
Exatamente. A ansiedade faz com que a pessoa muitas vezes coma além do necessário. Ela come depressa, ela não saboreia o alimento, ela não para naquele momento de sentar à mesa para estar fazendo a refeição. E ela acaba ganhando um pouco de peso com isso. E os adolescentes que ficam nos jogos na frente da televisão comendo o tempo inteiro? Pois é, muitas vezes estão ali comendo e não estão nem sentindo que estão comendo, nem vendo, né? Acaba que nem sente a saciedade, não tem noção assim de que já é o suficiente o que ele comeu e acaba ganhando peso também com isso, né? E esse é um bate-papo assim, muito importante, porque às vezes essas informações não chegam com certa facilidade para as pessoas. E esse é o propósito desse bate-papo com a doutora Virgínia, que é nutricionista, para nos orientar, porque às vezes a gente quer ter uma vida saudável, mas nós estamos nos alimentando de forma incorreta. Exatamente. É importante adotar um estilo de vida saudável, né? Voltar a comer o arroz com feijão, a carne, a salada, as frutas, ter prazer naquele momento da refeição, sentar à mesa com a família. Voltar à simplicidade, né? Até dos nossos pais. Sim, né, Virgínia? Exatamente. Agora, tem uma coisa bacana, Virgínia, tomei conhecimento aí que você faz, inclusive, lá no seu consultório, que além de orientar os seus pacientes, você também orienta na questão espiritual. Por que isso? Sim. Quando eu escolhi essa profissão, meu interesse era cuidar de pessoas, né? Ensinar, ajudar. E quando eu falo de cuidar, eu penso que não é só do físico. Eu gosto de cuidar das pessoas no seu emocional também. E eu posso trazer para elas, naquele momento ali, um pouco mais sobre o Deus que eu sirvo, né? Você faz questão de expressar a sua fé em Cristo, inclusive no seu dia a dia da vida profissional. Exatamente, faço questão porque Deus transformou a minha vida, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família e eu não poderia não falar do amor dele. Quem é Jesus para a doutora Virgínia? Jesus é tudo para mim. Jesus, eu só tenho que agradecer pelo sacrifício dele, eu só tenho que agradecer pelo cuidado, pelo amor de Cristo, pela minha vida e minha família. Como era a vida da Virgínia antes de Cristo? Pois é, eu muito pequena comecei a frequentar a igreja através da minha mãe e no momento da juventude acabei me distanciando um pouco. Vivi alguns anos longe da presença do Senhor, mas em certo momento eu vi que eu precisava de voltar para os braços de Cristo. E a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida para Ele, tudo mudou. Tudo mudou. O que você chama de mudança depois de Cristo para cá? Eu gosto muito de um versículo e eu aplico ele na minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a partir do momento que eu escolhi servir a Cristo e abrir mão das coisas que eu queria fazer para servir a Ele, Ele trouxe tudo aquilo que eu precisava para a minha vida. Eu fui alcançando as coisas que talvez antes eu almejava e não podia, e a partir do momento que eu me entreguei totalmente a Deus, que eu me entreguei totalmente a Cristo, Ele completou a minha vida. Virgínia, as pessoas que estão em casa nos assistindo, o que elas precisam fazer para elas entregarem a vida delas para Jesus como você fez? Elas precisam primeiramente de confessar Jesus Cristo como Senhor e creia que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para nos salvar. Assumir um compromisso. Isso aí, assumir o compromisso. Mudar mesmo a vida, né? E se torna um estilo de vida. Sim. Você vê que a doutora Virgínia, lá no consultório, fala de Jesus também. Sim. A gente fala para que a pessoa tenha uma mudança de vida, a fazer aquilo que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, né? A partir do momento que a gente tem um modelo padrão, um seguir. modelo, né? Como Jesus, fica mais fácil. Não é isso? Modelo. Doutora Virgínia, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelo brilhante trabalho que você está desenvolvendo lá em Rio Novo, não é isso? Exatamente, eu que agradeço. Bem-vindo às portas do programa Desafios sempre abertas. Obrigada. Para você que está em casa, é mais um bate-papo informal. O nosso desejo é ser um instrumento que venha trazer um norte, uma direção para você que está nos assistindo. No programa de hoje eu conversei com a nutricionista, a doutora Virgínia Moreira Togneri. O recado já foi dado. Basta que você queira abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.
Agora eu gostaria que você parasse um minutinho, eu tenho um convite especial para você, sua família e seus amigos. Você que é morador do município de Serra, nós estaremos inaugurando neste final de semana, a partir das 19 horas, a nossa IAD Desafios. Vai estar conosco lá a cantora Monique Muneck, Eliana Vieira, eu estarei cantando e pregando também, e o pastor Daniel. Você não pode ficar de fora. Mais uma vez, o endereço está no vídeo, é a inauguração da IAD Desafios na Serra Sede. Venha, traga toda a família e convide os amigos também. Olá, agora eu vou falar sobre uma dica super especial para você. Assim que você se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas, pecados. Receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e alento. Essa primeira parte do seu dia consagrada ao Senhor pode mudar a história da sua vida. Esqueça se você ainda tem pecados conscientes, esqueça nesse momento se você tem maus pensamentos ou se você percebeu que você falou alguma coisa contra alguém. Ao amanhecer, buscando a comunhão com o Senhor, você tem condição de colocar o seu coração diante de Deus. Só Ele pode limpá-lo. Só Deus, com um coração contrito, tem condição de mudar a história da sua vida. Em Lucas capítulo 7, fala de uma pessoa, uma mulher, que se consagrou, se derramou ao Senhor. Ela deu o que ela tinha de melhor, o unguento. Sabe de onde vem o unguento? De pisar, de macerar. Então talvez a sua vida tenha estado dessa forma. Mas se você fizer como essa mulher, de coração puro, colocar o seu coração diante de Deus logo ao acordar, você vai ver que Deus, o próprio Deus, vai te transformar dia a dia e de glória em glória. Experimente. Veja o quanto é importante separar o primeiro momento, um momento em secreto com Deus, e ver que a vida vale a pena ser vivida porque as bênçãos do Pai vêm para você. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.